Paulo. A gente pode ver aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Ele diz aqui: portanto, eu insisto diante de Deus e diante de Cristo, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando aparecer para estabelecer o seu reino. Que pregue persistentemente a palavra de Deus. Então, a gente está vendo aqui a motivação de Paulo, há 2000 anos atrás, que pregue, no versículo 2, né, diz: pregue persistentemente a palavra de Deus. Este mesmo Espírito que estava no apóstolo Paulo estava em Jesus Cristo. Jesus deu essa mesma ordem para os discípulos: pregue que o reino de Deus é chegado. Pregue a toda nação, a toda tribo, língua, povos e raças, que o reino de Deus é chegado. Aí está a motivação básica de Jesus Cristo. Por que essa insistência? Porque esta palavra tem espírito. Jesus disse: a minha palavra é espírito e vida. Diante desta condição, e ser espírito e vida, e Jesus, sabendo da grande vontade de Deus, pois Deus diz naquela palavra, está escrito na Escritura: Deus amou o mundo. Note bem, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Aqui não está dizendo que ele amou a igreja, a denominação, o denominacionalismo, o tradicionalismo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, e a vida eterna. Jesus sabia dessa vontade de Deus, de entregar ao homem a vida. E que tipo de vida? A vida eterna. Para isso, Deus criou na eternidade um plano. Enviar aquele que disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Para que todo aquele que nele o homem só pode ganhar a vida eterna com esta condição: recebendo a Jesus Cristo, aquele que tem o poder de ressurreição, o poder de nos levantar
do estado mortal em que está situado o homem. O homem é mortal, mas ele pode receber a imortalidade. É esta mensagem que urge dar ao mundo. Você é mortal, você pode receber a imortalidade. Pois Jesus disse: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Isso é boa nova. É a mudança de estado do mortal para o imortal, do terreno para o eterno. Jesus disse: eu vim do alto, vocês não sabem de onde vieram, e vocês não sabem para onde vão. Eu sei de onde vim e sei para onde vou. Daí a necessidade básica que Jesus sentia em pregar em todo Israel que o reino de Deus é chegado. Pois aí é onde estará abrigado os imortais, os que aprenderam a como receber a eternidade dentro de si. Então Jesus disse: pregue que o reino de Deus é chegado. Deus quer dar a eternidade para você. Se você perder essa oportunidade, talvez você não tenha outra oportunidade na vida de receber a eternidade, o Espírito de Deus. Já faz 2000 anos que Deus ofereceu esse plano para o homem, para que ele saia do seu estado mortal, ele se levante do pó. Esta é a esperança divina. E nisso consiste a nossa paz, aquela paz que vence o mundo, de saber que você pode ser imortal. E o caminho é um só. Existe um só caminho. Por isso que ele é chamado de a porta estreita. Pois largo é o caminho do mundo, com todas as opções do mundo, com todas as vozes do mundo, mas eles não te oferecem a vida eterna. Pois em último caso, aquele que pecar morrerá. O inimigo espiritual pode criar outras opções. Pode lhe dar toda a riqueza que este mundo pode te oferecer. Mas ele não pode te dar a condição da eternidade. Porque esse próprio inimigo será o último a morrer, quando a morte morrer. A morte vai morrer. E quando é que a morte morre? A morte vai morrer quando o último inimigo, o último pecador do universo morrer. E o maior pecador do universo é Lúcifer, é Satanás. Ele vai morrer no fogo que consome todo pecado e toda iniquidade, o fogo do Espírito Santo. E quando ele morrer, a morte morreu. Aí está o fim da morte. Aí o universo vai olhar para trás e vai ver tudo como era antes, sem pecado, sem vestígio do pecado. O pecado foi extinto, consumido do universo de Deus. Para sempre.
Então, para esta vida na eternidade, é que Jesus tinha urgência em proclamar nos seus dias que o reino de Deus é chegado. Isto quer dizer que você pode encontrar a imortalidade. Você pode encontrar a vida eterna em Cristo, que é a ressurreição e a vida. O único que pode dar a vida eterna para você, Jesus Cristo. Essa é a boa nova que deve ser proclamada em toda geração, em toda tribo, em toda raça, em todo povo, língua. E quando isso for feito, Jesus diz, virá o fim. Então, em nossos dias, nós estamos criando as condições para que o cumprimento dessa tarefa seja efetuada. Pois através desses veículos de comunicações, a mídia, nós podemos passar e atingir lugares insuspeitáveis. E assim essa mensagem, num prazo curto, ser estendida a todas as nações, a todas as tribos, a todas as línguas, a todas as raças e povos, e então virá o fim. E Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos saibam, você pode receber a imortalidade. Você pode sair do seu estado mortal. O caminho para isso é Jesus Cristo. Ele tem a ressurreição para te dar. Ele tampou a brecha. Aquela acusação que havia, ele pagou o preço com seu sangue. Ele fez conciliação. O inimigo hoje não pode acusar ninguém. Ele não pode acusar ninguém que se esconda em Jesus Cristo. Quem pode acusar aqueles que estão em Cristo Jesus? Paulo sentia isso muito bem, um abrigo profundo que você encontra quando você se encontra com Jesus Cristo. Ele te abraça e mal nenhum pode te tocar. O inimigo não pode te acusar. Por isso que vai dizer que essa fé é a fé preciosa. A fé que vence o mundo. A nossa fé. Pois Jesus venceu o mundo. E por ele vencer o mundo, pagar o preço do pecado, ele comprou muitos para Deus. Deus colocou no reino de Deus. E agora que Deus colocou no reino de Deus, ele está dizendo, gente, a condição está aberta. Vocês podem receber a imortalidade. Mas esse povo precisa saber que podem receber a imortalidade com um gesto muito simples, aceitar a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, a aceitar o plano de salvação de Deus elaborado na eternidade. Aquele que te sara, aquele que te cura aqui agora, que te liberta e quer ver a tua vitória, quer ver que todos os teus caminhos prosperem, quer ver que tua alma prospere. Essa prosperidade advém do conhecimento do teu Salvador. Esta é a fé que vence o mundo. Paulo, sabedor disto, sentiu grande necessidade em pregar, por isso que ele diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2,
pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver a oportunidade, a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Corrija e repreenda, estimule-os, fazer o bem e esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Alimentando as pessoas com o quê? Com a palavra de Deus. Precisa alimentar. A palavra de Deus, ela é como a comida. Você come hoje, serve para hoje. Mas amanhã você tem fome. O nosso espírito eterno tem necessidade de se alimentar dessa árvore da vida que é a palavra de Deus. A árvore que nos mantém na eternidade. Podemos viver na eternidade já aqui, pois o reino de Deus é chegado. É isso que nos faz e participantes da família de Deus. As novas criaturas, os verdadeiros adoradores, os que adoram a Deus em espírito e verdade. Aqui não está falando de cheiros, não está falando de denominacionalismo, não está falando de tradicionalismo, mas está falando de um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento vital com Deus, onde você vai dizer, como Paulo, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Esta é a experiência profunda do cristão. Devemos passar isso a tempo e a fora de tempo, diz Paulo, alimentando as pessoas com a palavra de Deus. Aí está o alimento de cunho eterno. Isso vai fazer toda a diferença. Pois Jesus disse, eu sou o pão da vida. Nós temos que nos alimentar desse pão, que tem os nutrientes para a eternidade. Sabendo da importância disso, precisa alguém para anunciar. Temos que anunciar. Paulo sentia a urgência de dar esse anúncio para o mundo, para que não se percam, mas que venham a conhecer o estado imortal que Jesus veio trazer para nós. É uma boa nova, né? Nós podemos ser o quê? Imortais. Pois Jesus disse, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Daí a grande necessidade que sentia Paulo de se unir com Cristo para mostrar ao mundo que todos nós podemos ser imortais. Senhor, obrigado por esta palavra de hoje. A necessidade de mostrar para o mundo, através da pregação da palavra de Deus, que nós poderemos sair desse estado mortal para o estado da imortalidade, através daquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, diante dessa palavra, e sabedor, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 10, que somos sacerdotes, nós vamos ao poder que tu nos deste, pois tu disseste, no teu nome, nós
expulsaríamos demônio, curaríamos enfermo, pois nos desse autoridade sobre toda a força do mal, e a força do mal representa Satanás e seus anjos, e que mal nenhum nos sucederia. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos: você é espírito de morte, você é espírito de destruição, de enfermidade, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés, sai dos nossos órgãos internos, sai dos nossos ossos, nossa coluna cervical, sai dos nossos pés, mãos, braços e pernas, sai nosso aparelho urinário, digestivo, respiratório, visual, bucal, em nome de Jesus Cristo. Nossos ouvidos batem em retirada, suas forças são retiradas, em nome de Jesus Cristo. Saiam. Sai também nossas mentes, espírito de ódio, rancor, mágoa, tristeza, angústia, depressão. Sai nossas nações, nossa vida, espírito de pobreza, miséria e desgraça, perseguições, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém. Ana Luísa.